Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui te contar 3 coisas sobre financiamento imobiliário que os bancos nunca vão te contar. São 3 coisas muito relevantes e quem sabe até mude sua decisão de financiar ou não um imóvel. A primeira delas é que pode sobrar um saldo residual. Vocês lembram lá da década de 80, 90, quando as pessoas financiavam imóveis? Eu acho que foi mais na década de 90. E sobrava um saldo residual, a pessoa quitava o imóvel e ela ia lá no banco e descobria que tinha mais 100 mil de dívidas, ela tinha que quitar ali no momento, senão o imóvel não ia ser dela. Tinha uma coisa assim que todo mundo reclamava e isso foi extinto na década de 90, se eu não me engano foi no governo do Fernando Henrique, e a partir daí a maioria dos contratos começou a ter a variação com TR, então financiamento fixo mais TR. Isso na tabela SAC, tá? Que foi o sistema que eu financiei. Então começou a se ter financiamento imobiliário com taxa fixa mais TR. A TR na maioria dos anos fica zerada. O pessoal não costuma ter problema hoje em dia, então você não vê ninguém reclamar que, tipo, acabou de quitar um imóvel, foi lá e tinha residual para pagar. Mas, sempre tem o mas, a economia ela vem numa fase boa, assim, não teve uma grande crise nos últimos anos. Teve um período ruim ali entre 2014 e 2017, mais ou menos, que a inflação ela deu uma disparadinha, mas nada assim de inflação a 200% ao ano. E a TR ela não é ligada diretamente à inflação, mas tem a ver. Então, se o seu contrato é reajustado pela TR e a economia degringolar ali, tipo, sei lá, dar uma crise louca, você pode sim ficar com saldo residual. E como que eu descobri isso? Quando eu financei meu imóvel em 2014, final de 2014, que a gente assinou ali na Caixa e começou a pagar o financiamento de fato, a gente ficou pagando um tempo, ali em 2015, não lembro exato que mês, eu fui lá na Caixa, juntei um dinheirinho suado para quitar as parcelas de trás, porque a intenção era quitar o quanto antes o imóvel. E eu sabia que as primeiras parcelas é basicamente só juros, que você não quita quase nada, mas eles dão uma tabela ali de amortização, e se eu não me engano eu ia quitar de fato R$300 por mês, e o resto, assim, tanto a mais, um tanto mesmo, era juros. Só que, chegando lá no banco com meu dinheiro, eu não lembro se era 5, 10 mil, 20 mil, não lembro exato, eu vi que não tinha amortizado nada, e eu fiquei muito de cara. Como assim? Eu paguei, sei lá, não sei se era meio ano, 10 meses, alguma coisa assim, e não amortizou nada. E daí que eu fui atrás para saber o porquê que não tinha amortizado nada, afinal eu não tinha que mais ter aquele saldo que estava apresentando ali. Tinha que ter baixado pelo menos assim 1.000 e pouco, acho que era 1.500 que tinha que ter baixado e não tinha baixado. Aí o gerente do banco me explicou que era por causa da TR, que alguns meses vinha aumentando, ela vinha subindo, se eu não me engano em 2016 ela fechou o ano com 2%, né, de variação. Mas então, aí eu vi que é possível sim a TR disparar e você não conseguir acompanhar o pagamento e ficar com residual. Aí eu fui ler com mais calma o contrato e olha só o que eu achei. Ó, aqui, ó, cláusula 15ª, saldo residual. Na eventual ocorrência de saldo devedor residual ao término do prazo de amortização, o devedor fiduciante se obriga a pagá-lo com recursos próprios de uma só vez na data do vencimento da última prestação prevista para este contrato, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpretação judicial ou extrajudicial. Olha só, eu assinei um negócio que se sobrar um saldo residual, eu era obrigada a pagar na data do vencimento da última prestação. Então, se eu assinei um negócio assim, e se realmente viesse a ter, né, eu acabei esse financiamento, mas se viesse a ter o saldo residual, eu ia ter que pagar. Então é isso que acontece quando você assina um contrato assim, com possível saldo residual. Muito cuidado, porque pode sim haver um saldo residual. Se você assinar um negócio assim e sobrar um saldo residual, sim, você pode ter que pagar. Então você pode ter um imóvel lá de 300 mil, quitou o imóvel, chegar lá no banco e descobrir que tem mais 80 mil para pagar. E pensando bem, é óbvio que vai ter uma cláusula dessa, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a economia, então pode ser que uma parcela lá de R$2.000, que hoje pode ser muito para você e até muito para o banco, ela não seja nada daqui 10 anos, ela seja preço de banana, literalmente. Então o banco ele não vai deixar assim, ele vai colocar um reajuste e se sobrar residual, você vai ter que pagar, né? Mas para acalmar quem tem um contrato assim, eu perguntei pro gerente se tem problema, se as pessoas estão tendo problema com isso. Ele falou que não, nos últimos anos não tem ficado saldo residual, as pessoas não têm reclamado, realmente assim, a TR ela costuma ficar zerada, não costuma ser um problema, então assim, aparentemente não é um problema, não é um empecilho, mas é como eu disse,
a gente não sabe da economia no futuro e pode sim ser um problema. A segunda coisa que os bancos não te contam é que você é o inquilino do banco e é o banco meio que decide o que fazer com a tua casa, assim, ó. Você não pode chegar e derrubar uma parede, fazer uma obra grande, uma coisa assim, sem notificar o banco. Normalmente isso está expresso no contrato, as pessoas não costumam ler, dar muita atenção, mas tem ali, então você não pode chegar e fazer o que você quer, a casa não é sua. Se você financiou, você é o inquilino do banco, então sinto te dizer, às vezes a pessoa financia e fala assim, ai, parei de pagar aluguel, agora eu tenho a casa própria. Não, você não tem a casa própria, você é o inquilino do banco e você tem que seguir as regras dele. Inclusive, você tem a obrigação de pagar IPTU, pagar condomínio, pagar taxas que o imóvel venha a ter, tipo, ai, taxas de associação de moradores, coisa assim. Se tá no contrato que você é obrigado a pagar, e normalmente eu acho que 100% dos contratos deve estar isso aí, você tem a obrigação de pagar, porque como eu disse, o imóvel é do banco e não é seu até você quitá-lo. Eu até vou ler uma parte aqui do contrato que fala sobre isso. Ficam os compradores, devedores, fiduciantes obrigados a manter o imóvel alienado fiduciariamente em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, fazendo os reparos necessários, bem como as obras que forem solicitadas pela Caixa para a preservação da garantia, vedada, entretanto, a realização de obras de demolição, alteração ou acréscimo sem prévio e expresso consentimento da Caixa. Para a constatação do exato cumprimento dessa cláusula, fica assegurada à Caixa Econômica Federal a faculdade de, em qualquer tempo, vistoriar o imóvel alienado fiduciariamente. Então, a qualquer hora, o banco pode vir entrar na sua casa e olhar como é que estão as condições do imóvel, pedir, inclusive, recibos para você. Não dizia nessa parte ali da lei, mas tem uma lei que fala isso. Eles podem chegar qualquer dia na sua casa, pedir para ver se você pagou o IPTU, para mostrar comprovantes. Então, assim, é o imóvel deles. Acho que não costuma acontecer, tá? Eu não sei de casos que o banco vem vistoriar a sua casa, mas está no contrato, então o imóvel é deles e isso não é impossível de acontecer. Terceira coisa que não te contam é que você é obrigado a pagar seguro quando você financia, e tem o seguro contra morte, invalidez e tem mais alguma coisa, não lembro bem, mas acho que tem 2 seguros. Eles vão aumentando conforme o tempo, né? Você vai ficando mais velho e o seguro vai aumentando, então a prestação, quando é pela tabela saque, ela vai diminuindo e o seguro vai aumentando, né? Faz assim, ó, assim. Mas eles não te contam que você pode optar por seguros de outro banco. Então, digamos que eu financei pela Caixa, o seguro da Caixa é um pouco mais caro, eu posso cancelar o seguro da Caixa, esse seguro obrigatório, que é obrigatório sim, você tem que pagar, e eu posso fechar o seguro com o Santander, com o Itaú, se eu encontrar o preço mais barato. Então, isso o banco que financia, eles não vão te dizer, mas você pode sim optar por um seguro mais barato. E eu lembro que na época da Caixa tinha seguro mais barato sim, dava pouquinha diferença, então eu optei por ficar com o seguro da Caixa, para não ter outra conta em outra instituição financeira, para já vir tudo na mesma parcela, optei por ficar, mas ele era um pouco mais caro o seguro da Caixa do que o seguro de outros bancos. E você sabe mais alguma coisa sobre financiamento que os bancos não te contam? Alguma coisa que você descobriu ali na prática, que foi um balde de água fria? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Eu tive algumas dores de cabeça com financiamento, não me arrependo de ter financiado. Na época eu tinha outra cabeça, eu queria muito e enfim já quitei, graças a Deus. Até vou deixar um link aqui em cima, um cardzinho, onde eu falo que eu quitei em 2 anos, o que eu fiz para conseguir, eu e meu marido, quitar o apartamento em 2 anos. E ainda bem que eu quitei, porque era uma dor de cabeça, assim, eu detestava ter essa conta que era super alta pro meu bolso. Então é uma conta que eu eliminei, e é um problema que eu eliminei, porque tudo que tinha que resolver tinha que ir lá na Caixa, não resolviam por site, nem por telefone, qualquer dúvida tinha que ir lá. Sempre era uma fila gigantesca naquele banco, inclusive, tipo assim, eu peguei meio que nojo. Então, né, já vi que eu nunca vou ser patrocinada pela Caixa. Realmente eu jogo a real, eu não gosto de banco estatal, gente. Mas é isso assim, independente do banco, olhe bem o contrato antes de fechar um financiamento, leia bem, se for preciso mostre para o advogado, tire suas dúvidas, porque tem muita coisa ali nas entrelinhas que eles às vezes não comentam. Manda esse vídeo para alguém que você sabe que quer financiar o imóvel, manda para essa pessoa, compartilhe com seus grupos do WhatsApp, no Facebook, isso me ajuda muito. Também se inscreva no canal e dê um joinha. Um beijo e tchau!